No almoço de domingo, meu filho esticou a mão para pegar uma goiabinha. Minha mãe bateu nos dedos dele com a colher e disse alto, sorrindo para a mesa inteira: "Isso aqui é para neto de sangue, não para menino de criação." Meu pai riu com a boca cheia. Minha cunhada fingiu que não ouviu. Eu levantei, coloquei a mochila do Bento nas costas e saí sem derrubar um copo. Quando cheguei em casa, vi a mensagem do meu pai: "Não esquece dos R$ 47.800 amanhã." Foi aí que eu entendi. Eles tinham acabado de escolher a própria queda. Minha mãe ainda segurava a colher no ar quando eu empurrei a cadeira para trás. O barulho raspou o piso antigo da sala e cortou a risada de todo mundo. Bento olhou para a própria mão vermelho, tentando entender se tinha feito algo errado. Meu irmão, Jader, encostou no sofá com aquele sorriso de vendedor que sempre usava quando queria sair limpo de uma sujeira. "Que drama!" o Biratã, ele disse, ajeitando o relógio no pulso. O menino nem chorou. Eu vesti o casaco no Bento. Minha mãe apertou os lábios. "Vai embora por causa de um biscoito?" Meu pai bateu a garrafa de guaraná na mesa. "Homem de verdade conversa, não faz cena." Eu olhei para os três, para a colher na mão dela, para a goiabinha mordida no prato da minha sobrinha, para a mão pequena do meu filho escondida dentro da manga. "Hoje vocês me deram recibo", eu disse. Não expliquei. Não xinguei. Peguei Bento pela mão e desci as escadas do prédio sem olhar para trás. Só no portão ele falou: "Pai, eu sou de criação." A rua de Juazeiro estava quente, mesmo no fim da tarde. O asfalto parecia respirar. As motos passavam perto demais. As pessoas gritavam preço de fruta na esquina. E eu não conseguia responder ao meu filho. Tentei abrir a boca 2 vezes. Nada saiu, porque a verdade era simples demais para caber numa frase de pai. Ele era meu filho. Mas aquela família nunca tinha aceitado que eu o escolhi antes de qualquer sobrenome. Em casa, Laila abriu a porta antes de eu tocar a campainha. Ela viu o rosto do Bento, viu minha mandíbula travada e não perguntou nada, só se ajoelhou. "Vem cá, meu amor, vamos lavar essa mão." Bento entrou agarrado nela. Eu fiquei no corredor, com a sacola de mercado pendurada no braço, ouvindo a água da torneira correr no banheiro. Na cozinha, a luz branca piscava um pouco. Nosso ventilador fazia um barulho cansado. A vida era pequena, apertada, mas era nossa. E naquela noite, pela primeira vez, nossa casa pareceu o único lugar inteiro do mundo. Laila voltou, secando a mão do Bento com uma toalha amarela. "Ele vai assistir desenho um pouco", ela disse. "Você senta." Sentei. Ela colocou café na minha frente. Café forte, sem açúcar. Eu contei tudo em frases curtas. A goiabinha, a colher, neto de sangue, a risada do meu pai, a frase do Jader. Laila ouviu com o rosto parado, mas os olhos dela escureceram. "Não foi a primeira vez", ela disse. "Ozai." "Não, Bira. Você acha que sabe. Eu vi mais do que você quis ver." Ela puxou uma cadeira e sentou do meu lado, não de frente. Quando Laila fazia isso, era porque não queria brigar, queria me impedir de fugir. No aniversário da Olivia, sua mãe chamou o Bento de "o menino." No Natal, seu pai entregou presente para todos e disse que o do Bento estava no carro. Não estava. Na Páscoa, Jader falou que adoção é bonito quando dá certo, olhando para mim. Eu fechei os olhos. "Por que você não me disse?" Disse. "Você sempre achou que eu estava sensível." Aquilo doeu porque era verdade. Eu tinha tratado cada sinal como exagero dela, cada veneno como jeito bruto da minha família, cada humilhação como coisa de mãe velha. O pior tipo de covardia é aquele que se disfarça de paciência. Meu celular vibrou em cima da mesa. A tela acendeu com o nome do meu pai. "Amanhã vence. Não esquece dos R$ 47.800. Laila leu antes de mim. Ela não perguntou que dinheiro era aquele. Ela já sabia de quase tudo. Sabia que eu pagava conserto de telhado da minha mãe, parcela de carro do meu pai, empréstimo que Jader jurava que ia devolver, plano de saúde que nunca tinha meu nome no cartão de agradecimento. Eu trabalhava como perito de sinistros numa seguradora. Minha função era descobrir onde uma história mentia. Mas dentro da minha própria família, eu era o homem que assinava sem ler. "O que é esse valor?" ela perguntou. "Uma parcela atrasada do meu pai. Ele disse que se eu não cobrir, entra busca e apreensão." "Do carro dele?" "Achokesim." Laila inclinou a cabeça. "Você acha?" A pergunta ficou na mesa feito faca. Naquela noite, depois que Bento dormiu, abri o notebook.
Entrei no aplicativo do banco, baixei extratos, abri pastas antigas, procurei comprovantes. Não era a primeira vez que eu fazia planilha. Era a primeira vez que fazia uma planilha olhando para meus pais como olhava para segurados suspeitos. Isso mudou tudo. Os nomes começaram a aparecer como manchas. Transferência para Anacleto Caldeira, meu pai. Pix para Zenaide Caldeira, minha mãe. Depósito para Jader. Pagamento de boleto sem descrição. Ajuda emergencial. Mês apertado, depois te pago. Havia valores pequenos, médios, grandes, todos cercados por mensagens doces ou ameaçadoras. Filho, você sabe que mãe só pede quando precisa. Bira, seja homem. Seu irmão está com criança pequena. Não conta para a Laila. Ela não entende família. Laila encostou o queixo no meu ombro. Quanto? Ainda não sei. Você sabe sim. Só está com medo de somar. Eu somei. O total me deixou quieto. Não era um número. Era uma casa que eu não comprei. Uma escola melhor para Bento. Uma viagem que Laila nunca fez. Uma reserva que eu não tinha. Era a prova de que eu não ajudava a família. Eu financiava o desprezo deles. Às 6h40 da manhã, meu pai ligou. A voz dele veio grossa, mandona, sem bom dia. E aí, vai fazer o pagamento agora ou vai esperar eu passar vergonha? Eu estava na cozinha, com Bento comendo pão com manteiga. Laila parou de mexer o leite. Vou verificar. Verificar o quê, rapaz? Eu falei que vence hoje. Eu ouvi. Então paga. Não. Houve silêncio. Do outro lado, ouvi televisão ligada. Jornal local. Voz de apresentador falando de trânsito. Como é que? Não vou pagar sem documento. Meu pai soltou uma risada curta. Documento? Agora você virou advogado contra o próprio pai? Virei recibo. Desliguei. Bento levantou os olhos do prato. Pai, vô ficou bravo? Ficou. Você também? Olhei para a mão dele. A marca da colher já tinha sumido. A memória não. Não, filho. Eu fiquei acordado. No trabalho, tentei fazer minha rotina. Vistorias, laudos, fotos de batida, conversa com oficina, análise de segurado jurando que o carro apareceu batido sozinho. Normalmente eu gostava daquela frieza. Dano, causa, cobertura, responsabilidade. Naquele dia, cada palavra parecia apontar para mim. Dano, causa, responsabilidade. No intervalo, pedi meu relatório completo no registrato. Puxei consultas no meu CPF, conferi contratos antigos. O que encontrei primeiro foi um empréstimo consignado privado que eu não reconheci. Depois uma renegociação vinculada a uma financeira de Petrolina. Depois uma segunda via de contrato com assinatura digital feita num e-mail que não era meu, mas continha meu nome e meu sobrenome. A data me acertou no peito. Era o mês em que Bento chegou em casa oficialmente, quando a guarda saiu, quando Laila chorava no banheiro de alívio, e medo, quando eu mal dormia. Meu pai tinha aparecido nesse período com papéis. Assina aqui para eu resolver o documento do carro, Bira. Coisa rápida. Você está sem cabeça. Eu assinei. Sem ler. Porque ele era meu pai. Porque minha mãe estava ao lado, servindo café. Porque Jader brincava com as chaves do carro dizendo que família é para isso. Porque Bento tinha acabado de chegar e eu queria acreditar que todo mundo estava feliz por mim. À noite levei os papéis para Laila. Ela leu em pé, na cozinha, ainda de uniforme da escola onde trabalhava como coordenadora pedagógica. Esse e-mail não é seu. Não. Essa assinatura não parece sua. Não. E você pagou parcelas? Pagava para meu pai. Eu achava que era o carro. Laila largou o papel na mesa. Eles usaram seu filho chegando para roubar seu nome. A frase dela não veio alta, veio limpa, e por isso cortou mais. Na manhã seguinte, Jader me mandou áudio. Ô Bira, mãe está chorando. Pai está passando mal. Você sabe como ele é. Faz esse pagamento e depois vocês conversam. E eu respondi por texto. Você sabia do empréstimo no meu nome? Ele visualizou. Não respondeu. Meia hora depois, ligou. Que empréstimo, cara? O da financeira. O e-mail falso. A assinatura que não é minha. Rapaz, pai falou que você tinha autorizado. Você viu eu autorizar? Eu não fico cuidando da vida dos outros. Mas cuidou do dinheiro. Ele respirou forte. Cuidado com o que você fala. Tarde. Desliguei e salvei a gravação. Sim, eu tinha começado a gravar tudo. Laila me ensinou do jeito mais simples. Gente que distorce conversa odeia registro. Nos dias seguintes, minha mãe trocou de estratégia. Primeiro veio o açúcar. Meu filho vem almoçar. Fiz goiabinha.
Bento pode comer quantas quiser. Depois veio a culpa. Você está matando seu pai por causa de dinheiro. Depois veio a mentira pública. No grupo da família, ela escreveu: o Biratã virou as costas para os pais depois que casou. Criamos com sacrifício. Agora somos tratados como lixo. Tia Maura mandou emoji de oração. Primo Edson escreveu: mãe é sagrada. Minha cunhada Paula respondeu: triste ver filho ingrato. Eu fiquei olhando a tela. Cada apoio era pequeno, mas juntos faziam uma parede. Não contra mim, contra a verdade. Laila viu meu rosto. Você quer responder agora? Quero. Então não responde. Por quê? Porque você ainda quer ser entendido. Espere até poder ser provado. Foi a melhor frase que ela me deu. Eu procurei Renata Cisne, uma advogada que eu conhecia de casos de fraude em seguro. Renata tinha voz calma e olhos de quem não comprava teatro barato. Encontrei com ela num café perto da Avenida Adolfo Viana. Entreguei contrato, extratos, prints, áudios. Ela abriu tudo sem pressa. Seu pai é burro ou confiante demais, ela disse. As duas coisas, talvez. Gente que manipula a família costuma achar que documento também tem medo. Ela apontou para o contrato. Aqui tem e-mail falso. Aqui tem IP de cadastro. Dá para pedir. Aqui tem assinatura contestável. Aqui tem pagamentos seus que eles vão usar contra você, dizendo que você reconheceu a dívida. Eu perco. Você perde se brigar como filho. Você tem chance se agir como vítima de fraude. LMP. Renata fechou a pasta. No processo ele é requerido. Na delegacia investigado. Em casa você decide depois. Aquilo colocou chão nos meus pés. Comecei a fazer o que sabia. Reconstruir linha do tempo. Dia em que assinei os papéis do carro. Dia em que o e-mail falso foi criado. Primeiro boleto pago. Mensagens do meu pai pedindo a parcela. Áudios da minha mãe falando: seja grato. Transferências para Jader perto das datas. Foto do almoço da goiabinha, que Paula tinha postado nos stories antes de apagar. Bento no canto da mesa. Minha mãe com a bandeja longe dele. Olívia e Caio com os pratos cheios. Nada sozinho parecia bomba. Junto era mapa. Uma semana depois, Renata conseguiu um contato de uma ex-funcionária da financeira. O nome dela era Thaís. Ela lembrava do meu pai porque ele tinha tentado resolver tudo no jeitinho, dizendo que o filho estava ocupado, que tinha procuração, que era só formalidade. Encontramos Thaís numa padaria discreta. Ela chegou de cabelo preso, bolsa no colo, medo nos ombros. Eu não quero confusão, ela disse. Eu também não queria, respondi. Mas ela veio almoçar comigo. Renata quase sorriu. Thaís contou que meu pai levou uma procuração ampla, mas não específica para crédito. O gerente, amigo de um conhecido dele, empurrou o cadastro. A assinatura foi feita fora do procedimento normal. O e-mail foi criado na hora. Jader estava presente no dia, esperando perto da porta, mexendo no celular. Meu estômago virou. Jader estava lá? Estava. Ele falou uma frase que eu lembro porque achei feia. Qual? Thaís olhou para o copo de estuco. Bira nem vai perceber. Ele só sabe pagar. Eu fiquei imóvel. Renata anotou. Você assina uma declaração? Thaís hesitou. Assino se meu nome não aparecer no grupo de família de ninguém. Processo não é grupo, Renata disse. Processo cobra. Saí da padaria com as pernas pesadas. Até então, eu achava que Jader tinha se beneficiado da mentira. Agora sabia que ele tinha assistido a mentira nascer. No caminho para casa, parei o carro no acostamento da orla do São Francisco. O rio estava largo e escuro, refletindo luzes amarelas. Liguei para Laila. Ele estava lá. Quem? Yeda. Ela ficou em silêncio. Você está dirigindo? Parei. Ótimo. Respira. Eu não estou com raiva. Está sim. Estou com nojo. Também serve. Só não transforma em impulso. Voltei para casa sem ligar para ninguém. À noite, Bento pediu para fazer desenho. Ele desenhou 3 bonecos de mãos dadas dentro de uma casa azul. Do lado de fora, desenhou uma caixa vermelha. O que é isso? Perguntei. A caixa da vó. Ela fica fora. Laila virou para a pia. Eu vi os ombros dela subirem e descerem. Guardei o desenho. No sábado, minha mãe convocou almoço de reconciliação. Foi no grupo. A mensagem vinha cheia de coração, foto de massa de goiabinha, frases sobre família. Vamos parar com essa tristeza. O Biratã, traga Bento. Dessa vez a primeira fornada é dele. Renata leu e me ligou. Não vá para brigar. Eu não vou. Vá para registrar. Vou para encerrar.
Encerrar sem se incriminar, por favor. Combinei com Laila. Ela iria comigo. Bento também. Não para ser usado, para ver o pai não abaixar a cabeça. Era uma diferença enorme. Mas antes do almoço fiz uma coisa silenciosa. Entrei no cartório e revoguei todas as procurações que meu pai tinha. Todas. A atendente perguntou se eu tinha certeza. Tenho. Inclusive a de representação bancária. Eu quase ri. Principalmente essa. Assinei lendo cada linha. Quando saí, recebi o comprovante no e-mail. Encaminhei para Renata. Depois mandei uma mensagem curta para meu pai. Qualquer documento assinado em meu nome a partir de hoje vai direto para a polícia. Ele respondeu em segundos. Você enlouqueceu. Eu escrevi. Não. Eu li. No almoço, o apartamento dos meus pais parecia cenário montado. Toalha nova, bandeja de goiabinha no centro, prato de carne assada, som baixo de samba antigo. Minha mãe veio com os braços abertos. Meu netinho. Bento ficou atrás da minha perna. Ela fingiu que não percebeu. Hoje tem doce para você, viu? Laila colocou a mão no ombro dele. Ele come depois. Meu pai estava na ponta da mesa, camisa social aberta no pescoço, cara de dono de cartório. Jader mexia no celular. Paula evitava meus olhos. Olívia e Caio corriam pela sala com goiabinhas nas mãos. Minha mãe bateu palmas. Vamos sentar. Hoje ninguém fala de coisa ruim. Eu puxei a cadeira. Então vamos falar de documento. O ar mudou. Meu pai apoiou as duas mãos na mesa. Aqui não. Aqui sim. Na minha casa eu decido. Eu tirei a pasta da mochila e coloquei ao lado da bandeja. Na sua casa, você decide o almoço. No meu CPF, decido eu. Jader levantou os olhos. Lá vem show. Eu abri a pasta. Contrato, extratos, relatório do registrato, declaração de Thaís, comprovante de revogação, prints do grupo, foto da goiabinha com Bento no canto. Tudo em ordem. Minha mãe soltou uma risada nervosa. Olha o que sua mulher fez com você. Laila deu um passo à frente, mas eu levantei a mão. Não usa minha esposa para esconder sua assinatura. Meu pai ficou vermelho. Moleque, abaixa essa voz. Minha voz está baixa. Quem falsificou alto foram vocês. Paula deixou o garfo cair no prato. O som foi pequeno, mas a sala ouviu. Jader empurrou a cadeira. Você está acusando todo mundo? Não. Só quem estava lá. Ele congelo. Eu tirei a declaração de Thaís e virei para ele. Quer que eu leia a parte em que você disse que eu só sei pagar? O silêncio bateu na parede e voltou. Minha mãe levou a mão ao peito. Meu Deus! Ele veio destruir a família. Não, eu disse, olhando para ela. Eu vim mostrar quem já tinha destruído e serviu goiabinha por cima. Meu pai avançou um passo. Você não tem prova para nada. Eu toquei no celular e coloquei o áudio dele. A voz saiu limpa, atravessando a mesa. Bira nem vai perceber. Ele é manso. Paga e ainda pede desculpa. Ninguém respirou direito. A gravação não era a da financeira. Era uma conversa que Jader tinha me mandado por engano meses antes, quando tentava encaminhar outro áudio para meu pai e enviou para mim. Na época eu nem entendi. Guardei. Perito de sinistro guarda coisa estranha por instinto. Jader empalideceu. Isso está fora de contexto. Fraude também? Meu pai apontou o dedo para minha cara. Você vai se arrepender. Eu fechei a pasta. Já me arrependi de ter demorado. Minha mãe começou a chorar alto, o choro treinado que antes me fazia correr. Agora só parecia barulho. Bento, vem com a vovó, ela soluçou, abrindo os braços. Diz para seu pai parar. Bento apertou minha calça. Não quero. Foi a primeira vez que ele disse isso para ela. 2 palavras, mais fortes que minha pasta inteira. Minha mãe parou de chorar por meio segundo. O rosto verdadeiro apareceu. Duro, ofendido. Depois não reclame quando ele crescer sem família. Eu peguei Bento no colo. Família não bate na mão de criança para ensinar lugar. Meu pai tentou rir. Tudo isso por causa de biscoito. Eu olhei para a bandeja. Não, por causa da conta. Saímos sem comer. No corredor, tia Maura apareceu, segurando a bolsa contra o peito. Ela tinha visto parte da cena pela porta aberta. Bira, sua mãe errou. Mas mãe, a senhora curtiu a postagem me chamando de ingrato. Ele piscou. Eu não sabia. Agora sabe. Entrei no elevador. Laila segurava Bento. Eu segurava a pasta. Ninguém falou até o carro. No banco de trás, Bento perguntou. Pai, goiabinha é ruim? Não, filho. Então por que dá briga? Laila respondeu antes de mim. Porque tem gente que usa coisa doce para esconder coisa feia. Bento pensou. Em casa a gente pode fazer sem coisa feia? Pode, eu disse. Na segunda-feira, entramos com notificação extrajudicial.
pedido de suspensão da cobrança e notícia-crime por fraude. A financeira tentou empurrar responsabilidade para mim, pagamentos recorrentes indicam ciência do débito. Renata riu quando leu. Eles adoram essa frase. Parece forte até encontrar prova. A delegacia não foi rápida. Nada no Brasil é rápido quando envolve papel, banco e família com cara de coitada. O escrivão primeiro tratou como briga doméstica. O senhor quer processar seu pai? Quero denunciar uma fraude. Mas isso é pé. Renata inclinou o corpo. Justamente. Fraude com vínculo de confiança não vira carinho por causa do sobrenome. O boletim foi registrado. A perícia da assinatura foi solicitada. O IP do cadastro foi pedido. A ex-funcionária confirmou. O gerente ficou nervoso. A financeira, que antes falava comigo como se eu fosse devedor relaxado, passou a mandar e-mails com palavras longas. Apuração interna, eventual irregularidade, reavaliação de cobrança. Enquanto isso, meu pai atacou onde podia. Tentou sacar de uma conta conjunta antiga que eu nem lembrava. Não conseguiu porque eu tinha bloqueado. Tentou usar um cartão adicional vencido. Não conseguiu. Tentou pedir a Jader que me convencesse. Jader me ligou numa terça à noite. Bira, você está indo longe demais. Passei anos indo perto demais de vocês. Pai pode ser preso. Ele sabia disso quando treinou minha assinatura. Você quer destruir um velho? Não. Quero parar um ladrão. Ele ficou mudo. É assim agora? Pai é ladrão? No processo, sim. Em casa, vocês escolhem o apelido. Desliguei. Mas a vida cobra mesmo quando a gente está certo. A financeira congelou a cobrança, mas não limpou meu nome de imediato. Meu score caiu. Um financiamento que eu tentava para trocar nosso carro foi negado. Bento precisou trocar de escola porque a mensalidade apertou. Laila vendeu uma pulseira de ouro que era da avó para pagar parte da perícia particular que Renata recomendou. Eu não queria aceitar. Não vou deixar você vender memória por causa deles. Ela colocou a pulseira na mesa, dentro de um saquinho. Memória guardada enquanto nosso filho aprende a ser humilhado não me serve. Laila, eu não estou vendendo ouro. Estou comprando a paz do Bento. Foi ali que chorei. Não bonito, não cinematográfico. Chorei sentado na cozinha, com a cabeça baixa, tentando não fazer barulho para Bento não ouvir. Laila não disse, calma, não disse vai passar. Ela só encostou a mão na minha nuca. Agora levanta, ela falou depois de um tempo. Ainda tem planilha para terminar. Eu ri chorando e levantei. A perícia veio clara. A assinatura do contrato não tinha sido feita por mim. Havia imitação, diferença de pressão, ritmo e forma. O IP do cadastro apontou para uma lan house perto da loja de Jader. A câmera da financeira, que não existia, apareceu depois que Renata pediu judicialmente. Nela, meu pai e Jader entravam juntos no dia do contrato. Meu pai carregava uma pasta, Jader carregava nada. Como sempre, a partir daí, o jogo mudou. A financeira propôs acordo para retirar a dívida do meu nome e devolver parte do valor pago, desde que eu assinasse confidencialidade. Renata me olhou. Tecnicamente, é bom. Moralmente, fede. Processo fede mais e demora. Eles querem silêncio. Querem. Pensei em Bento. Pensei na escola. Pensei em Laila sem a pulseira. Pensei nos anos em que minha mãe serviu migalha dizendo que era amor. Aceitei retirar a dívida e receber a devolução corrigida. Não aceitei confidencialidade sobre meus pais. A financeira chiou. Renata negociou. Fechamos sem calar o que importava. Com meu pai, não houve acordo. Ele recebeu intimação e apareceu na minha porta no mesmo dia. Eu estava lavando louça. Laila olhou pelo olho mágico e ficou séria. Seu pai. Bento? No quarto. Abri a porta sem corrente, mas fiquei no vão. Meu pai parecia menor, não mais fraco, só menor. A camisa estava amassada, a barba por fazer, mas os olhos continuavam mandando. Retira isso, ele disse. Boa noite para você também. Retira, o Biratã. Não. Ele olhou para dentro, tentando ver Laila. Você vai deixar sua mulher acabar com seu pai? Foi você que me ensinou a assinar sem ler. Ela me ensinou a ler. Ele aproximou o rosto. Eu fiz por necessidade. Minha também existia. Eu ia te contar. Quando? Depois da busca? Depois do meu nome sujo? Depois do Bento aprender a pedir licença para existir? Ele rangeu os dentes. Esse menino virou sua cabeça. Meu sangue subiu, mas minha voz desceu. Repete. Ele percebeu. Pela primeira vez percebeu o limite. Eu falei no calor. Não. Você falou de dentro. Fechei a porta. Ele bateu uma vez. Forte.
Depois 2. Laila pegou o celular. Vou chamar a polícia. Do lado de fora ele ouviu. Parou. Foi embora xingando baixo. O processo criminal avançou devagar, mas avançou. A ação civil contra meu pai e Jader pela devolução dos valores que provei também. Minha mãe, vendo que choro não movia cartório, resolveu atacar reputação. Gravou um vídeo no grupo da família. Aparecia na cozinha, com avental, rosto abatido, bandeja de goiabinhas atrás. Um filho que processa pai e humilha mãe não sabe o que é amor. Eu só queria a família unida. Dessa vez não respondi no grupo. Mandei apenas um arquivo PDF para os parentes principais. Linha do tempo, documentos, prints, comprovantes, sem adjetivos. No fim, uma frase. Quem quiser opinar, leia antes. O grupo ficou mudo por horas. Depois tia Maura escreveu. Zenaide, isso é verdade. Minha mãe respondeu com áudio chorando. Primo Edson escreveu. Chorar não responde documento. Eu li 2 vezes. Não por prazer, por fechamento. A plateia que ela alimentou começou a pedir nota fiscal do espetáculo. Meses depois, houve audiência de conciliação. Sala pequena, ar-condicionado fraco, mesa de madeira clara. Eu sentei de um lado com Renata, meu pai e Jader do outro, com o advogado. Minha mãe ficou no corredor porque não era parte, mas chorava alto o bastante para participar. O conciliador perguntou se havia proposta. O advogado deles pigarreou. A família entende que houve confusão financeira, mas não fraude. Propõe encerrar tudo com pedido de desculpas mútuo e cada parte arcar com seus prejuízos. Renata nem olhou para mim. Recusado, meu pai explodiu. Você quer dinheiro do próprio pai? E eu encarei ele. Quero meu dinheiro de volta de quem usou meu nome. Eu te dei vida. E depois colocou juros. O conciliador abaixou os olhos para esconder reação. Jader apertou a caneta até quase quebrar. Bira, pensa nas crianças, ele disse. Pensei. Comecei pelo meu filho. Sem acordo. A audiência criminal veio depois. Eu depus. Falei sem drama. Disse que não reconhecia o e-mail. Não assinei contrato. Paguei por acreditar que ajudava meu pai em outra dívida. Descobri depois da humilhação pública do meu filho. Juntei provas. O promotor perguntou se havia conflito anterior. Havia um costume de abuso financeiro, respondi. Conflito começou quando eu parei de pagar. Meu pai depôs dizendo que eu sabia de tudo, que eu era ingrato, que Laila me manipulava, que Bento não tinha nada a ver com o sangue da família. O promotor levantou a sobrancelha nessa parte. Anotou. Jader tentou ficar em cima do muro. Disse que estava por perto, mas não participou. A câmera colocou ele dentro da agência. Thaís colocou ele na frase. O IP colocou perto da loja dele. O muro caiu. O juiz não decretou prisão preventiva. Ninguém saiu algemado. Não foi novela. Foi pior para eles. Saiu ata, saiu prazo, saiu obrigação, saiu nome escrito em papel público. Em casa, a vitória não veio com música. Veio com boleto pago, nome limpo. Bento dormindo sem perguntar se era de criação. Veio com Laila comprando uma pulseira simples numa feira, de couro trançado, dizendo que gostava mais daquela porque não carregava sacrifício velho. Veio com meu aplicativo do banco, mostrando saldo positivo pela primeira vez em meses. Um domingo, Bento pediu para fazer goiabinha. Eu congelei. Laila percebeu. Pode ser outro doce, ela disse. Bento franziu a testa. Eu gosto de goiabinha. Aquilo me ensinou mais do que terapia. O doce não tinha culpa. A caixa não tinha culpa. A culpa era de quem transformava comida em fronteira. Fizemos juntos. Farinha na mesa, goiabada cortada torta, Bento com massa no cabelo. Ele colocou as primeiras no tabuleiro com cuidado exagerado. Essas são para quem? Perguntei. Para nós. E se miram. Parei, corrigindo o nome mental antigo que nem era nosso. E se Caio vier brincar um dia? Bento pensou. Se ele não bater na minha mão, pode. Laila riu. Eu também. Um riso pequeno, mas limpo. Na semana seguinte, Paula me mandou mensagem. Ela e Jader estavam se separando. Não perguntou por dinheiro. Isso me surpreendeu. Eu vi muita coisa e fingi que era normal. Desculpa pelo Bento. Se um dia você permitir, queria que as crianças se vissem sem os adultos. Mostrei para Laila. Ok, Atia. Criança não paga a dívida de adulto, ela disse. Mas adulto precisa ficar do lado de fora. Marcamos um parque meses depois. Paula levou Caio e Olívia. Jader não foi. As crianças correram, dividiram suco, brigaram por um carrinho,
Fizeram as pazes em 3 minutos. Bento ofereceu uma goiabinha de um pote plástico. Minha mãe que fez, ele disse, orgulhoso. Olívia pegou. Posso outra? Bento olhou para mim. Eu assenti. Pode. Aqui é para todo mundo que brinca direito. Virei o rosto para o lado porque meus olhos arderam. Minha mãe tentou contato algumas vezes. Mandou áudio, carta, foto antiga minha de uniforme escolar. Em uma carta escreveu: "Você sempre foi quieto, por isso não sei de onde veio tanta crueldade." Eu respondi uma única vez, por mensagem. Crueldade foi bater na mão do meu filho e chamar isso de família. O resto é consequência. Depois bloqueei. Meu pai recebeu condenação em primeira instância por fraude e uso de documento falso, com pena substituída por restrições e prestação de serviços, além de obrigação de reparar dano. Jader fez acordo em parte, assumiu participação menor, pagou o que conseguiu, perdeu a pose antes de perder dinheiro. Nada disso me deixou feliz. Felicidade não era ver eles caírem. Felicidade era não cair junto. No cível, a execução demorou. Penhoraram um carro antigo, parte de uma conta, um valor da venda de um terreno que meu pai jurava não existir. Cada depósito que entrava na minha conta vinha com gosto estranho. Não era prêmio, era devolução. Dinheiro roubado voltando não vira alegria, vira silêncio. Usei parte para recomprar a pulseira de Laila. A mesma não existia mais. Comprei outra parecida. Ela abriu a caixinha, olhou, fechou e empurrou de volta. Não precisa substituir. Eu queria. Então guarda para Bento. Um dia ele vende se precisar defender o filho dele. Pesado. Verdade. Guardamos. 1 ano depois daquele almoço, passamos em frente ao prédio dos meus pais por acaso. Bento estava no banco de trás, cantando errado uma música da escola. Vi minha mãe na varanda. Ela não me viu. Ou fingiu. Tinha uma caixa na mão. Talvez de goiabinha. Talvez de costura. Talvez nada. O prédio pareceu menor. A varanda, mais baixa. O passado diminui quando a gente para de alimentar. Lô, você quer virar a rua? Laila perguntou. Não. Passei reto. Em casa, Bento pediu para abrir a caixa de desenhos. Ele guardava tudo. Casa azul, cachorro torto, robô, rio, família. No fundo, estava o desenho antigo da caixa vermelha fora de casa. Ele pegou e olhou. Eu desenhava feio. Desenhava do seu jeito. Essa caixa era da avó? Era. Agora não precisa mais. Não. Ele amassou o papel sem raiva e jogou no lixo. Eu quase peguei de volta. Perito gosta de arquivo. Filho gosta de futuro. Deixei no lixo. Naquela noite, sentei na varanda com Laila. O vento do rio entrava morno. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Você sente falta deles? Demorei. Sinto falta do que eu queria que eles fossem. Isso conta? Conta. Mas não cobra mais. Ela segurou minha mão. Bento perguntou hoje se família é quem mora na mesma casa. O que você disse? Disse que família é quem não faz você se sentir visitante dentro do próprio coração. Fiquei olhando as luzes da rua. Essa frase era bonita demais para ela admitir que tinha pensado. Então só apertei a mão dela. Hoje, quando conto essa história, muita gente pergunta qual foi minha vingança. Acham que foi processo, áudio na mesa, perícia, condenação, penhora. Não foi. Minha vingança foi mais simples e mais difícil. Parei de pagar para ser aceito. O resto veio por consequência. Eu não virei herói. Continuei acordando cedo, levando Bento para a escola, fazendo laudo de carro batido, brigando com impressora, esquecendo roupa na máquina. Mas uma coisa mudou para sempre. Quando alguém da família fala, deixa disso, é só seu pai, eu não escuto o pai, escuto o contrato. Quando falam sua mãe sofre, eu não escuto o sofrimento, escuto tentativa de cobrança. Quando vejo goiabinha, não vejo mais humilhação. Vejo Bento soprando doce quente e dizendo, essa é nossa. Na última audiência, meu pai cruzou comigo no corredor. Estava mais magro. Parou na minha frente, sem advogado por perto. Por um segundo, parecia que ia pedir desculpa. Você acabou com a família, ele disse. Eu olhei para ele sem ódio. Não, eu parei de financiar a mentira. Ele desviou os olhos primeiro. Saí do fórum e encontrei Laila e Bento na praça em frente. Bento veio correndo com um saco de pipoca. Pai, comprei para nós. Ele abriu o saco e me ofereceu primeiro. Peguei um punhado. Laila pegou outro. Ele comeu o resto feliz, sem pedir permissão para existir. E foi ali, naquele banco de praça,
com papel de pipoca no colo e processo ainda sem fim, que eu senti paz. Não a paz de quem venceu tudo, a paz de quem não deve mais à própria alma. Às vezes, antes de dormir, ainda lembro da colher batendo na mão do Bento. O som é seco, curto, mas agora ele não termina na risada deles. Termina na minha frase, naquela porta, naquela pasta, naquele documento. Termina com meu filho em casa, mexendo massa com as duas mãos, sujando a mesa, lambendo goiabada do dedo, olhando para mim como quem sabe exatamente onde pertence. Se você estivesse no meu lugar, teria exposto tudo naquele almoço ou teria resolvido quieto, só na justiça, para não quebrar de vez a família?